Oi, pessoal. Eu sou Maurício Longo e esse é o Alexandre Strack. Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre a Zero Code Conference, que ocorreu ontem e hoje. Foi um evento online, juntando mais de 1.000 pessoas que estavam interessadas no assunto. E tivemos aí 2 dias de apresentações, né, Alexandre? Bem interessantes. Foi excelente, eu diria, a conferência. Para quem não sabe, a Zero Code é uma conferência onde tem pessoas do mundo inteiro discutindo ferramentas e negócios no code. Então, essa feira não acontece pela primeira vez, esse é o segundo ano pelo que eu me inteirei. E foi muito interessante, eu diria que eles tiveram milhares de inscritos, mais de 1.000 pessoas participando nos 2 dias, assistindo literalmente as palestras, discutindo, interagindo. Foram, na verdade, 8 horas de conteúdo, ontem e hoje, né? Ambos os dias começaram às 4 horas da tarde, horário europeu do Oeste, meio-dia para nós aqui. Então, meio-dia às 4 da tarde, lá 4 da tarde às 8 da noite, eu diria um excelente horário, muita gente participando, muitas dúvidas, muita informação bacana, e é sobre isso que a gente vai comentar agora aqui nos próximos minutos. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Falando do horário europeu, muita gente da Europa na conferência, né? Inclusive algumas empresas aí que a gente, vendo os envolvidos com as empresas, percebe que são empresas de diferentes países europeus. Uma delas que eu vi era da República Tcheca, outra era da Ucrânia, então bastante gente daquela região. Uma coisa que chama bastante atenção, acho que o movimento no code ele é bem mais forte ali na Europa do que ainda nos outros lados do mundo, apesar de que eu acho que o Sudeste Asiático também tem ali uma força grande, e isso vem contaminando o resto do mundo, mas eu acho que a Europa, nesse momento, ainda é o meio centro mais nervoso, digamos, das coisas acontecendo do ponto de vista no code. É claro que os Estados Unidos também é forte, e o resto do mundo está crescendo no movimento, mas a Europa é ali, eu diria, ainda o ponto central. A minha percepção é de que as principais empresas são americanas, mas muitas empresas são europeias. Acho que as maiores são americanas, mas tem muitas novas europeias. Uma das patrocinadoras e a mais falada, digamos assim, apareceu em praticamente todas as apresentações, inclusive o fundador fez uma palestra na abertura e logo participou de um painel, é o Bubble, e o Bubble é uma ferramenta, digamos, uma empresa criada nos Estados Unidos, mas um dos seus principais fundadores é o Emmanuel, que é um francês. Então, ele é de novo, eu acho que ele não teve conhecimento, ele não se envolveu com essa tecnologia diretamente na Europa. Pelo que eu sei, ele estava consultor, se eu não me engano, lá no Sudeste Asiático, eu acho que era no Japão que ele estava, coisa do tipo. Quando, então, ele foi convidado, ele já tinha tomado conhecimento do movimento por americanos, e aí ele se juntou com outras pessoas e criou o Bubble, que é uma das ferramentas mais antigas dessa nova linhagem do movimento, né? Porque o movimento de programação visual não começou agora, começou lá atrás, inclusive na palestra de hoje do David Dadalo, ele começa dizendo que essa questão de programação visual para ele começou lá com VisiCalc em 1979, e aí eu fiquei horrorizado porque eu ainda tenho um livro do VisiCalc na minha biblioteca pessoal, que demonstra que eu literalmente sou um dinossauro nesse negócio. O mais curioso é que, assim, provavelmente a esmagadora maioria das pessoas que estão nos vendo agora não tem ideia do que seja o VisiCalc.
porque é uma história tão antiga que já fugiu da memória coletiva. VisiCalc, para quem não tem ideia, foi a primeira planilha de cálculo, né? Obviamente que do que veio antes do Excel. Não, vamos ser bem pontuais. É a primeira planilha de uma época que nem se sonhava em falar de Windows. Né? Nem o Windows versão DOS, muito menos o Windows versão gráfica, muito menos o Windows enquanto sistema operacional. Então, estamos falando lá, literalmente, de uma, eu diria, de uma era pré-histórica para muitas pessoas, infelizmente não para nós. Ainda bem que eu nunca tive um livro de VisiCalc, esse é só seu. Esse é só meu. Só seu. É só meu. Mas sabe quem me deu esse livro? Meu tio me deu esse livro. Seu tio? Meu tio me deu esse livro numa viagem que ele fez internacional. Ele teve conhecimento com o VisiCalc, ele voltou e falou, lê esse livro, porque esse negócio vai fazer uma revolução no mundo, chama planilha de cálculo. Aí, como eu tinha interesse na área, eu peguei o livro e li. Você não pode negar que ele estava certo, né? Não, isso não há a menor dúvida. Mas, enfim, voltando para o que eu estava falando lá no início, o Bubble é uma ferramenta que tem 8 anos de existência. Então, eu diria que muitas pessoas se referem a essa ferramenta porque, obviamente, ela tem um market share muito grande e ela é uma das que apareceu no momento onde nem se falava muito de no-code e eles se posicionaram como no-code, porque naquele momento já se falava de low-code e eles se posicionaram de uma forma até então inédita, eu diria, né? Tanto é que ele mesmo se coloca, né, um dos fundadores, dizendo que eles tinham dificuldade de explicar para as pessoas o que eles estavam fazendo e do outro lado a receptividade era muito ruim, né? Porque as pessoas falam, cara, isso nunca vai dar certo, isso que vocês estão tentando fazer, né? Mas, enfim, uma ferramenta que já penetrou bastante do mercado e é bem interessante porque, comentando o que ele falou ao longo da apresentação dele, depois do painel que ele participou ontem, ele trouxe umas questões bem interessantes, como o fato de que o Bubble está começando a entrar também na comunidade de programadores. Né? Isso é interessante porque o que ele diz, e isso é bom a gente também explicitar aqui, em nenhum momento dessa conferência se falou de divisão, se falou de movimento exclusivo, digamos, o cara que é no-code, ele não pode estar envolvido com programação, quem faz de um jeito não pode fazer do outro, ao contrário. Né? Eu diria que em muitas das palestras e muitas dos talks, o que a gente ouviu foi uma clara demonstração de que os segmentos eles são separados, um não vai de forma nenhuma acabar com o outro, e muito muito pelo contrário, exatamente, são bastante complementares. Mas então, voltando ao que o fundador do Bubble falou, está penetrando nesse segmento de programadores, justamente porque os programadores começaram a enxergar em ferramentas como o próprio Bubble uma possibilidade deles acelerarem a criação daquelas soluções onde eles não precisam ficar reinventando a roda, ou seja, fazer de um jeito mais difícil aquilo que pode ser feito de um jeito mais fácil e rápido. E ainda por cima, como são programadores, eles têm a possibilidade de complementar aquilo que eles não conseguem fazer numa ferramenta no-code através do code, através da programação. Então, eu acho que isso é uma boa notícia, porque, obviamente, em nenhum momento ninguém quis fazer coisa excludente, nem muito menos imaginar de que a profissão dos desenvolvedores, dos engenheiros de software vai ter vida curta por causa desse outro tipo de tecnologia. Coisa, como é que você diz? Excludente é ótimo, né? De fato, vamos dizer assim, você tem inclusive várias ferramentas que estão fazendo um esforço muito inteligente de buscar oferecer os caminhos para que essas duas coisas possam estar juntas, para que aquilo que elas não conseguem entregar quando sai da caixa, vamos dizer assim, né, entre aspas, para o desenvolvedor no-code, possa ser oferecido de forma complementar por terceiros que fazem o desenvolvimento da forma tradicional. Então,
A Adalo, por exemplo, iniciou há pouco tempo o Adalo Marketplace, com não só um catálogo de componentes que você pode instalar no seu ambiente para você utilizar, mas já fazendo no próprio interface de desenvolvimento a chamada para quem quisesse desenvolver componentes adicionais, ter acesso aos materiais necessários para isso. Tal. Então, esse é um caminho que grande parte das palestras apontou e que para nós parece muito natural, porque sendo pessoas que já trabalharam com desenvolvimento tradicional e conhecendo essas ferramentas, é muito óbvio que são coisas complementares. Né? Você não consegue fazer todas as coisas que você pode querer fazer com as ferramentas no-code, e, ao mesmo tempo, você não consegue fazer com a agilidade que você quer com as ferramentas tradicionais. Consequentemente, você tem aí uma boa união, vamos dizer assim, onde você pode empregar uma ferramenta no-code para fazer aquilo que elas fazem bem e fazem rápido, né? E, ao mesmo tempo, empregar ferramentas tradicionais para complementar isso, se não você mesmo usar aquilo que outros estão fazendo com essas ferramentas tradicionais para entregar mais funcionalidade nas ferramentas no-code. Uma coisa que eu também achei bem legal é praticamente todos os fundadores de empresas que criam ferramentas no-code se posicionaram muito bem no nicho onde eles atuam, né? Então, o que acontece? Não são todas as ferramentas que estão disputando absolutamente o mesmo nicho. Ainda que elas possam ser ferramentas para a criação de produtos digitais do mesmo tipo, digamos assim. Vamos supor que eu esteja comparando duas ferramentas que foram pensadas para criar aplicativos mobile. Ainda assim, esses fundadores se colocam deixando muito claro até onde ele imagina que a solução ou que a ferramenta dele vá e que tipo de problema ele tenta resolver. Isso apareceu muito ao longo dos debates, ou seja, é muito claro que quando você vai partir para um tipo de ferramenta como essa, você tem um trade-off, né? Que é algo que nós, inclusive, temos falado diretamente e várias vezes nos nossos vídeos aqui no canal. O trade-off é o que é que você está literalmente abrindo mão para conseguir fazer uso daquela ferramenta. Então, todos eles se posicionam dizendo o que a ferramenta não faz e muito provavelmente não fará, porque eles não pretendem levar a ferramenta para aquele nível, né? O que é ótimo, porque dessa forma fica muito claro para que aquela ferramenta é pensada e para que ela serve e exemplos de coisas que elas não podem fazer e que eles não pretendem literalmente fazer com que você acredite que usando aquela ferramenta você vai chegar naquele ponto, né? Porque esse é um erro comum, né? Não, é uma honestidade fundamental, eu acho. Não é tanto uma questão de um erro comum, é uma honestidade fundamental. Essas pessoas não estão interessadas em me vender uma ferramenta por vender uma ferramenta. Elas querem que você use a ferramenta que vai resolver o seu problema. Se o seu problema não está dentro do escopo que aquela ferramenta se propõe a resolver, ela não vai te dizer que a ferramenta é adequada para você. Esse é um ponto muito importante, porque você vê, muitas vezes, empresas assumindo uma posição de vou fazer a venda, né? E vou dizer que você pode fazer qualquer coisa, afinal de contas, se você não conseguir fazer, a culpa é sua que não conseguiu fazer. Mas ali a gente viu isso de várias empresas, uma postura de muita seriedade e de muita honestidade e integridade de colocar para que os produtos são desenvolvidos, né? E aqui que eles se propõem a fazer no momento. Isso vindo de todas as ferramentas que eu particularmente assisti, a apresentação, e teve aí do Adalo, teve aí do Bubble, né? Colocando claramente, a ferramenta é feita para fazer esse tipo de aplicação. Sua aplicação é uma dessas, bom para você. Teve o pessoal do Thunkable que também falou a mesma coisa, e outras ferramentas. O fundador do Stacker também falou a mesma coisa. E o que é interessante é o seguinte, a maioria dessas ferramentas é literalmente freemium. E o motivo pelo qual eles escolheram o modelo freemium é justamente esse, é para você poder experimentar aquela ferramenta e entender para o momento em que você está, para o tipo de solução que você está querendo criar, para o mercado que você quer resolver,
ou a invenção que você está fazendo, o produto que você quer materializar para resolver um determinado problema, essa ferramenta é adequada? Se ela não é adequada, beleza, não dê o próximo passo, que é se tornar um assinante, né, da ferramenta, da plataforma, para continuar utilizando aquela ferramenta com alguns recursos a mais. Ou seja, eles entendem que na versão free, eles já entregaram para você a quantidade de recursos suficiente para você saber, isso me atende ou isso não me atende. E se não te atende, beleza, eles não estão chateados por causa disso, eles não estão preocupados por essa questão. Vai ser feliz encontrando uma outra ferramenta. Não fica ali sendo infeliz e tentando encher o saco dos fundadores para que eles levem a ferramenta para o nível que você quer, porque não está, muitas vezes, no roadmap deles ir para esses próximos níveis. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, eu coloquei ontem, inclusive, num post que eu coloquei no LinkedIn, teve uma palestra que foi a última do dia, de ontem, aonde um dos fundadores de uma ferramenta que eu nem me lembro exatamente o nome, ele fez uma palestra falando sobre onde aplicar no-code e os problemas que ele vê do no-code agora e para onde que ele enxerga o futuro do no-code. Lembrando, é a palestra de uma pessoa, então não tem nenhuma pesquisa hiper complexa por trás disso. É a opinião de alguém que tem o tempo de mercado que eu e Maurício temos, então são opiniões que muitas vezes estão muito alinhadas com coisas que a gente acredita também, até porque a gente já viu isso acontecer. E eu queria falar delas aqui porque são importantes. A primeira é a questão de que nenhuma dessas ferramentas você consegue ser totalmente independente. Ou seja, ao escolher uma plataforma, ao escolher um caminho, você vai ficar dependente daquele fornecedor. Porque mesmo que ele consiga te devolver todos os dados que você colocou lá, ele dificilmente, ou 99% das ferramentas, não vai te devolver o código, não vai te devolver o que tem por trás, porque você faz no-code, mas atrás daquela plataforma tem código rodando, obviamente. Então, você não consegue pegar aquilo. Você não consegue ter o seu programa. Então, se aquela plataforma acabar, se por qualquer motivo você desistir, se você for para o próximo nível, você não vai conseguir pegar o produto que você já fez. Então, isso é algo absolutamente comum. Então, é um trade-off que você tem que ter claramente na sua cabeça. Outro trade-off, nenhuma delas consegue resolver todo tipo de situação. Elas são melhores em algumas categorias, em alguns segmentos, em algumas formas de resolver problemas, e não em outras. Essas que elas não conseguem resolver, algumas vezes você pode complementar com código que automaticamente seja plugável com a plataforma, outras vezes não pode, é uma limitação determinada, ou seja, você vai até aqui e você não consegue fazer a próxima etapa. Isso você tem que entender antes de você escolher aquela plataforma, porque é um problema que você vai encontrar em algum momento do seu ciclo de construção do seu produto, se você não prestou atenção nisso, né? Então, tem alguns esses pontos, esses 2 pontos são pontos bastante relevantes, que toda hora surgem pessoas perguntando, e sim, esse mundo tem essa característica, você vai depender da plataforma onde você colocou, e você vai sim chegar em pontos limitantes, porque essa é uma das características de você estar utilizando ferramentas que te possibilitem avançar mais rapidamente, mas que hoje elas não conseguem resolver todo tipo de problema, e eu duvido muito que elas algum dia todas as plataformas consigam resolver todo tipo de problema, porque isso não é absolutamente natural. E ele, inclusive, olha para o futuro dizendo como? Dizendo que ele enxerga um futuro, esse palestrante, aonde você vai ter milhares de templates, milhares de todos os tipos de templates possíveis. Para quê? Para que você, literalmente, entre nessas ferramentas, já pegue um template que já tenha, digamos, grande parte daquilo que você quer e você só complemente com a sua diferenciação, né? Então, essa é uma das formas que ele vê. Ele também vê que machine learning vai fazer parte automaticamente das ferramentas de uma forma absolutamente natural, ou seja, não é algo que você vai ter que se preocupar, a própria ferramenta vai te ajudar. E, obviamente, que ele também enxerga que o nível de facilidade e o número de novos entrantes nesse tipo de tecnologia vai ser cada vez maior. É importante destacar que estar ligado ou estar
amarrado a uma ferramenta não é nenhuma novidade. A Microsoft já descontinuou ferramentas, linguagens de programação, onde você escrevia seu código e se você escreveu o seu código naquela linguagem, você ficou com ele na mão, porém sem poder fazer nada com ele. E a mesma coisa já aconteceu com várias outras empresas, a Google já matou vários produtos dela. Então, isso não é uma coisa inédita e nem é uma coisa da qual você está livre por você estar trabalhando com outro tipo de ferramenta. Você pode, talvez, estar com uma exposição menor, mas depende muito do que vem pela frente e é impossível você prever como o vento vai soprar em cada coisa que existe hoje. Então, só para complementar, a pessoa com que eu comentei que deu essa visão do futuro é um dos fundadores de uma empresa chamada VisionX. Eles fazem uma ferramenta low code, não uma ferramenta no code. Então, essa é a visão desse fundador, que é uma pessoa com muitos anos de mercado de tecnologia. Aparentemente mais do que nós, inclusive. Bom, pois é, mas isso eu já Você tenho sabe. dúvida. Você sabe, né? Mas... Bom, outra característica importante que apareceu claramente ao longo de todo o evento. Um evento muito voltado, não talvez especificamente, mas acaba que o movimento está muito ligado com empreendedorismo, né? As pessoas que estão participando são pessoas que querem criar negócios, né? Criar negócios a partir de aplicativos, né? Porque todas essas ferramentas, de uma forma ou de outra, elas estão envolvidas com a possibilidade de você criar MVPs. E o MVP é uma terminologia que surgiu nas empresas enxutas, né? Que é o livro do Eric Ries, o famoso livro do Eric Ries, que deu, digamos, um grande foco nessa questão do MVP, e de lá para cá todo mundo vem falando de MVP. Lean Startup, o nome do livro. Em português, Empresas Enxutas. Jura? Esse é o nome em português? Enfim, e aí, ou seja, a gente viu muitas palestras bem interessantes com diferentes, vamos chamar de frameworks, digamos assim, de como você criar a sua empresa ou o seu produto como sendo a sua empresa. Então, eu vi palestras desde como você criar uma agência para você literalmente poder criar produtos rapidamente para os outros, e ali eu aprendi até um termo novo que o palestrante chamou de MVW, né, e não MVP, de Minimum Viable Website, e não Product. Talvez seja porque ele estava falando sobre como criar uma agência para você criar sites, mas, de qualquer forma, ele abordou a questão de como você criar MVPs de websites, né? E aí a gente tem várias ferramentas que foram abordadas ao longo da apresentação dele, onde você pode encontrar esquema de cores, onde você pode encontrar imagens, enfim. Como que você faz o ciclo para você criar um website? Inclusive, ele se posicionou dizendo que, na visão dele, o website é o cartão de visitas digital. Ou seja, antigamente, quando você não tinha internet, você chegava com um cartãozinho de visita. Hoje, o seu cartãozinho de visita é independente. Se você é uma pessoa física, um empreendedor, uma startup... É o seu site. É o seu site, né? Se você não tem um site, você não tem um cartão de visita digital. E na próxima semana, a gente vai estar na terça-feira com a terceira aula no Code, que a gente vai estar fazendo ao vivo às 19h30, que vai ser especificamente sobre a criação de sites, aproveitando que a gente entrou nesse tema. Agora, eu acho que a gente pode ir dando um fechamento aqui, porque senão a gente vai falar mais do que a própria conferência durou. Pois mas eu queria dar mais dois pontos que eu acho que são relevantes. Não só essa questão de você criar sites, mas sobre como você usar ferramentas que criam soluções muito rapidamente. Então, a gente ouviu falar de ferramentas como, por exemplo, o Notion, durante um dos painéis, onde uma das pessoas, que é um dos fundadores da Zero Key Code, que é a comunidade que organiza a conferência,
falando de como que eles usam o Notion, assim como nós também no nosso site, usa para resolver problemas rapidamente que você precisa colocar no seu site. No lugar de você ir para uma ferramenta complicada e tal, como que eles usam esse tipo de solução. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. E um outro ponto bem interessante foi na palestra eu acho que ele é responsável pela área não de novos negócios, de parcerias da Integromat, e ele fez uma palestra mostrando como uma ferramenta de integração e de workflow como o Integromat pode ajudar significativamente na criação de uma empresa, né? Como que isso pode reduzir o número de funcionários que uma startup pode ter, porque ela consegue diminuir o número de pessoas técnicas, fazendo com que pessoas não técnicas possam usar uma ferramenta no-code como o Integromat para criar soluções e automatizar processos, ganhando, assim, não só velocidade, como diminuindo o custo com o pessoal e podendo usar aquela diminuição de custo para fazer novas experimentações, criar novos detalhes do seu produto, até para você encontrar um market fit mais adequado. E o que é interessante disso? O interessante disso existem outras formas de você criar negócios que não seja necessariamente a partir da criação de produto. Pode ser que o seu negócio seja feito através de automação de vários processos, de tal forma que o resultado é um workflow que não é necessariamente um produto. É um serviço. É um serviço, exatamente. Então, eu diria que esses outros dois pontos foram bastante relevantes, e o resto é aquilo que a gente já comentou. O dia de hoje foi muito dedicado a pessoas que queriam e querem literalmente criar negócio. Então, teve muita palestra mostrando business canvas, mostrando o ciclo de vida de como criar um produto digital, com as mais diversas etapas, o que prestar atenção em cada etapa, que tipo de ferramenta escolher, como escolher a sua ferramenta. Então, foi, assim, eu diria, uma conferência bem abrangente e que tocou em vários pontos, e até, para minha surpresa, algumas ferramentas que aqui no Brasil tem comunidades grandes, como o Glide, a gente não ouviu falar dele na conferência oficialmente, muito provavelmente porque ele não é um patrocinador, é claro, mas várias ferramentas que não estavam patrocinando foram mencionadas, e eu não ouvi em nenhuma das palestras que eu assisti praticamente todas, eu não vi menção clara do Glide, que tem uma comunidade muito grande por aqui no Brasil. Isso não significa que o Glide é ruim, significa apenas que ele não foi mencionado pelos palestrantes, mas eu vi sim menção do Glide várias vezes no chat das pessoas que estavam comentando as diversas palestras. Bom, então, acho que era isso que eu queria comentar. Foi um evento muito bom, uma conferência excelente, pessoas muito engajadas, dos mais diversos países do mundo e mais diversos níveis. Muito venture capitalist participando, muito diretor de empresa estabelecida, também muitos empreendedores, muita gente infeliz no trabalho querendo criar negócio. Eu diria que estava um caldeirão de uma mistura muito interessante, todos olhando e querendo aprender mais sobre como usar ferramentas visuais, ferramentas no-code, para tirar suas ideias do papel. Bom, então a gente fica por aqui hoje nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, ou nessa série, ou em alguma das outras. Agora não só aqui no YouTube, mas também na plataforma Mundo No Code. Se você não visitou ainda, visite e junte-se agora a uma comunidade de pessoas que está interessada nesse tema, o tema de como criar negócios com ferramentas no-code. Exatamente. Ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Um abraço.